Eu vou aproveitar que hoje amanheceu chovendo aqui em Sorocaba. Ontem também choveu, anteontem choveu. Mas já amanheceu chovendo, então eu não posso sair trabalhar agora. Eu vou ter que esperar dar uma acalmada na chuva, né? Não sei se eu já comentei aqui. Eu trabalho na rua de moto, né? Então eu vou esperar um pouquinho. Então eu vou aproveitar esse tempinho aí, vou gravar esse vídeo rápido. Porque eu estava devendo esse vídeo aqui, né? Então é a conclusão a respeito de quanto foi gasto no conserto do micro SDX que sofreu uma sobrecarga elétrica. Os preços que estão ali na tabelinha que eu fiz ali foram baseados 80% em componentes que eu acharia no Mercado Livre, né, acrescidos do frete. O frete é muito caro. Então, como a gente não encontra os componentes em um único vendedor, você tem que ficar pagando o frete para cada componente. É óbvio que o ATmega 328, por exemplo, eu ganhei um Arduino do meu amigo Valdemar, né? Então eu não precisei comprar. Os demais componentes eu precisei comprar. Mas eu coloquei o valor, né, do ATmega 328, que está lá no Mercado Livre à venda. Só para a gente ter a noção de realmente quanto sairia o reparo do rádio. E no final vou fazer aquela... vou falar sobre o rádio, né? Vamos fazer uma... como eu diria, os comentários finais a respeito do reparo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou aqui a tabelinha. Vocês já estão sentados aí? Se não estiverem, por favor, sentem, se acomodem, porque é brabo. Vamos lá. Bom, então a gente vai começar aqui pelo ATmega 328. R$ 109,00. Esse está frete grátis. Também nesse preço, pelo amor de Deus, né? Dá para importar mais barato e tudo. Mas eu quis colocar o preço que a gente encontraria aqui no Mercado Livre, que é onde a gente mais compra mesmo, né? O cliente não vai querer esperar 3 meses, né, só para chegar um componente. Então vamos lá. O XPT8871, R$ 23,00. A maior parte desse valor é o frete, viu? Que na verdade vem em pacote de 5 peças, eu dividi por 5 e coloquei o frete em cima, que seria o custo do meu cliente, no caso, se eu fosse um profissional da área. Eu ia cobrar o preço de uma peça, acrescido do frete. O relé de 5 volts, R$ 50,60. Aí é metade. Metade é o frete e metade é o preço do relé. O IRF 520, R$ 33,60. A maior parte desse valor é o frete. Eu procurei lá por menor preço e coloquei o frete em cima e deu esse valor aí. O TCA 9555, que é o comutador de relés, ele não tem no Mercado Livre. Então eu fui até o AliExpress, né? E peguei lá, dividi o valor que estava lá e cheguei a esse valor aí. Coloquei o frete mais o valor de uma peça, né? Como eu dividi, né? Então o total de peças seria R$ 244,59, né? Se fosse comprar tudo pelo AliExpress, poderia sair até mais barato, alguma coisa em torno de R$ 100, R$ 150. O tempo que eu usei, bom, agora já ficou o preço aí, né? Eu vou voltar aqui agora a câmera para mim. Então, o tempo que eu gastei no rádio é difícil de dizer, porque, assim, muito tempo eu gravei, eu fui gravando, e aí eu paro para fazer alguma coisa e tal, então foi muito demorado. Mas pela minha marcação, eu levei 35 horas, né? Vamos ser bem conservador, né? Vamos ser bem conservador e dizer que eu gastei 20 horas para consertar o rádio. Então, eu não vou saber precificar, não vou saber dar preço na hora de trabalho, porque eu não trabalho profissionalmente como técnico eletrônico, eu não faço a menor ideia como estão cobrando hoje em dia. Se é hora trabalhada, se é o cara dá um preço fechado, eu não sei, né? Então, é isso aí. Mas eu calculo que a mão de obra, por exemplo, teria que ser cobrado pelo menos, né, por esse tempo todo que foi gasto, de R$ 150 a R$ 200.
né? Porque isso tomou muito tempo de trabalho, né? Então vamos fechar que o conserto, o reparo do rádio teria custado R$ 400. Já é um valor proibitivo. Já é um valor proibitivo porque ele está muito próximo, talvez, próximo não, talvez esteja já na metade ou mais do valor do rádio que você encontra pelo AliExpress. Aliás, eu vou pausar aqui, eu vou ver agora no AliExpress quanto está custando esse rádio hoje. Numa busca rápida que eu fiz aqui, ó, eu encontrei este aqui, ó, que é aquele modelo, exatamente aquele modelo. Ó, o preço dele aqui, ó, R$ 484. Então não valeria a pena nem começar a fazer o reparo desse rádio, né? Que o preço do conserto sairia mais caro do que ele. Então deixa eu voltar aqui para mim. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Inclusive esse rádio, a origem dele é que ele é do inscrito do canal, ele era do inscrito do canal, que tinha 2 modelos iguais, né? Os 2 tinham defeitos, ele me mandou. Um deles eu recuperei, né? Tem o vídeo aí no canal. E este era o problema, inicialmente eu tinha visto o processador, né? O ATmega 328 com problema. E eu expliquei que a partir daí a gente precisaria colocar o ATmega 328 para saber o que mais ia ter problema. E aí é uma bola de neve, como a gente viu aí, realmente foi uma bola de neve. E a coisa foi aumentando, a coisa foi crescendo, né? E chegou nesse valor aí, né? Mesmo que eu baixasse, conseguisse baixar, procurando preço, se eu ficasse pela metade desse valor, já não compensaria o reparo do rádio, né? E tem mais um detalhe agora que eu vou dizer para vocês. Eu até estava pensando se eu colocaria isso nessa parte do vídeo, mas é preciso colocar isso para vocês. Bom, então está aqui o rádio, o micro SDX, e agora eu vou contar para vocês o que aconteceu depois daquele vídeo que eu fiz o reparo, que ele funcionou perfeitamente. Depois disso, como toda vez acontece, quando eu estou aqui mexendo em alguma coisa, eu tenho sempre um rádio ligado, né? Eu ainda não liguei hoje porque eu vou sair daqui a pouco trabalhar. Mas quando eu estou mexendo aqui, eu deixo um rádio ligado. E no caso, depois do reparo desse rádio, ele ficou ligado aqui. Então aquele vídeo, se eu não me engano, foi no sábado que eu fiz. Eu não lembro se foi no sábado e ele saiu no domingo. Mas aí no domingo eu vim para cá. E aí eu estava fazendo um estudo, né, a respeito do projeto, que eu estou ali mexendo para levar o micro SDX a VHF. Estava vendo alguns filtros de passa baixa e tal para VHF. E o rádio ligado lá, normalmente, eu escutando o pessoal conversar, né? E daí daqui a pouco eu notei que ele deu uma queda, né? Como se ele tivesse reiniciado. Eu estava de costas para ele. Ele deu uma queda, eu falei, ué, será que deu um pico de energia aqui em casa, né? Mas o computador estava ligado, eu falei, não foi. E tudo bem, daí eu virei para ele, fiquei olhando, ele se manteve normal, o pessoal estava conversando ali, não me lembro qual a frequência, mas era no 11 metros, né? E daí voltei a fazer o que eu estava fazendo no computador, mais uma vez ele deu um pico. Quando ele deu esse pico, eu já virei para ele e eu vi que ele deu como se fosse reiniciar. Só que dessa vez ele resetou. Aí ele foi parar lá em 40 metros, né? 7074, que é a frequência que ele volta quando ele reseta. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Será? Aí eu já peguei, tirei de lá, pus aqui na bancada, liguei na fonte da bancada, liguei a antena e fiquei monitorando ele. Depois de 2 minutos que ele estava ligado aqui, que eu acertei tudo de novo, né, tal, a frequência, tudo, onde eu estava ouvindo, né, acertei o menu, né, de transmissão, aí ele resetou de novo. Só que daí ele resetou de novo e quando ele voltou mudo. Aí eu falei, não é possível isso, né, voltou mudo. Daí, depois que ele voltou mudo, aí eu falei, bom, agora tem que abrir o rádio. Aí eu abri ele, visualmente não tinha nada, obviamente, né? Aí voltei a ligar o rádio. Quando eu liguei o rádio, ele começou a piscar o visor
sem mostrar aqui nenhum caractere, só piscar o visor. E eu falei, meu Deus, agora só pode ter sido o processador. E aí eu falei, bom, vou ver como é que estão os relés de banda, né? Aí eu fui ver os relés de bandas, eles estavam normal. Daí eu falei, bom, antes de tirar, de condenar o processador do rádio, eu vou tentar fazer uma reprogramação nele. E aí eu fui fazer uma reprogramação, ele não aceitou a reprogramação. Aí tentei mais uma vez, consegui reprogramar. Ele reprogramou, voltou a funcionar. Falei, bom, então acho que deu só um bug, né? Ele voltou a funcionar, mas apresentou o mesmo problema. Depois de um pouco tempo ele travou de novo, né? Sem mostrar caracteres. Aí eu tentei reprogramar, não consegui. Tentei umas 4 vezes. Aí eu pensei comigo, falei, eu acredito que o comutador de relé, o TCA 955, deve estar causando problema de comunicação com o processador. Aí eu retirei ele, né? Usei aqui a estação de solda, né, de ar. Tirei ele fora. Imediatamente o rádio já voltou a funcionar. Sem precisar reprogramar. Aí, para desencargo, reprogramei o rádio, normalmente, sem nenhum problema, não teve nenhum empecilho para reprogramar. Eu pensei, então, o integrado de comutar as bandas deu problema. Tá, vou pôr o outro no lugar. Aí, enquanto eu preparava aqui para colocar o outro no lugar, o IRF 520 de potência, que eu coloquei aqui, né? Sozinho ele queimou, entrou em curto, sem transmitir, sem nada. Simplesmente ele queimou aqui. Aí tirei, medi lá, estava tudo certo, 0 volts no gate, 2.3 parece que eu tinha deixado aqui na calibragem. No TX normal, solta o PTT, volta. O comutador, que é um BS-170 que comuta antena para TX-RX, medi, bom, normal. Bom, não vi razão para ele ter queimado assim. Pode ter sido um caso isolado, não sei. Bom, aí eu coloquei o outro PW555, né? TCA, né? E aconteceu a mesma coisa. Ele durou um pouco, estável, né? Normal. E logo depois ele também veio a causar problema. A alimentação dele normal, sem nenhuma alteração, as soldas estavam boas. E falei, e agora? Não tem o que fazer, né? Então eu acredito que ou aquele integrado ele não é de boa qualidade, né? E ele está causando esse tipo de defeito aqui. Bom, o fato é que quando o IRF 520 queimou, ele também danificou uma trilha de baixo da placa, né? Não tem nada a ver com, não é responsável por essa parte de comutar a banda e nem desse CI. Mas aconteceu isso. Bom, isso foi no domingo, aconteceu tudo isso, né? Então nesse dia eu decidi o seguinte, eu decidi parar com as tentativas de reparo do rádio, né? E dá como perdido, realmente dá como perdido o rádio. Obviamente eu vou deixar ele quieto, né? Mais para frente, quando eu tiver numa situação financeira melhor, eu quero fazer o que eu chamaria de uma autópsia do rádio. Eu quero desmontar ele inteiro, 100%, e remontar ele. Então, esse é o meu pensamento, mas isso vai demorar muito, tá? Eu não estou prometendo isso para logo aqui, depois das festas, em janeiro, não. Isso aqui vai ficar aqui, do jeito que está, até o dia que eu tiver condições de poder gastar dinheiro sem me preocupar em estar gastando um dinheiro. Porque isso aqui, quando eu fizer isso, eu vou fazer isso a título de estou jogando dinheiro fora, só porque eu quero entender o que acontece com esse rádio.
tá? Quando eu digo assim, situação financeira, eu digo o seguinte: comprar as peças na Mauser, na DigiKey, entendeu? Num lugar onde eu não tenho a menor dúvida que as peças são de qualidade. E isso custa muito caro. Se eu fosse cotar as peças que eu comprei da China e do Mercado Livre para pôr nesse rádio aqui, ficaria mais do que o dobro daquele valor, né? Então, eu quero pelo menos esse comutador de relés da DigiKey ou da Mauser. Pelo menos, para começar a conversa. Outra coisa estranha são os relés. Eu nunca vi, eu não sei onde que eu guardei os relés aqui. Os relés desse rádio, eu nunca vi. Tem alguns que se você, eu que não tirei do rádio, eu alimento com 5 volts, ele arma. Eu desligo a alimentação e ele não desarma. Eu tenho que inverter o polo da alimentação para ele desarmar, para ele inverter o relé lá. Eu não sei se isso é um defeito ou se é uma característica do relé. Eu precisaria estudar a respeito disso. Se alguém souber aí, por favor, fala aí pra gente aí, se existe relé que trabalha dessa forma aí, porque eu, até hoje, eu nunca tinha visto isso, né? Então, eu acho que é isso aí. Por hora, o rádio tá morto de novo, né? E eu preciso voltar no meu projeto do meu micro SDX, que eu vou levar até VHF. Eu estou sentindo falta de trabalhar nesse projeto. É uma coisa que eu quero muito fazer. Mas eu também queria mexer com esse rádio, porque daqui saiu muitas lições para mim. E saiu muita coisa aproveitável, por exemplo, como reprogramar, né? E tal, que eu deixei no canal aí. O que eu aprendi com esse rádio aqui? Primeiro, o SMD não é um bicho de 7 cabeças. Até para mim, que tenho a visão bastante limitada, é possível fazer com o auxílio das lentes e tal. E de uma estação de ar, que eu precisava ter uma e ganhei do meu amigo. Então, tendo a ferramenta certa, você consegue fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu já tenho mais tranquilidade. Esse integrado aqui, como está o relé, eu troquei ele 3 vezes. E sempre foi cada vez mais fácil. Então, isso eu aprendi. Eu tinha uma... Eu não gostava do SMD, né? Na verdade, eu tinha um preconceito. Um conceito antecipado de mexer com SMD, que foi derrubado. Outra coisa que eu aprendi, esse amplificador de áudio aqui que vai nele, faz toda a diferença no rádio. A qualidade do áudio é melhor, ele não tem feedback, esse rádio não tinha nenhum feedback, vocês podem ver aí no vídeo que eu deixei aí, né, ele funcionando. Não tem nenhum feedback, funciona muito bem. Então eu aprendi que no meu próximo projeto, o meu micro SDX vai ter um amplificador de áudio. E provavelmente vai ser o XPT 8871, que eu tenho alguns ali, né? Então é isso aí. Bom, não é razão para tristeza, não é razão para ficar se lamentando. Quando eu iniciei a tentativa de reparo do rádio, eu sabia aonde isso podia me levar, né? E me trouxe até aqui. Isso mostra muito bem o que é a eletrônica de reparo. A eletrônica de reparo, ela difere da eletrônica de projetos, de experimentação, né? Que é a que eu mais gosto de praticar. A eletrônica de reparo tem isso aqui. Então, muitas vezes o técnico dá tudo de si num projeto, no reparo de um rádio, e ainda assim não é possível repará-lo. Por isso eu sempre disse, é uma tentativa de reparo. Seria muita arrogância da minha parte dizer, vou reparar o rádio, vou reparar aquele equipamento. Eu acho que é muita arrogância, porque nem tudo sai como a gente espera, né? E às vezes a coisa fica de um jeito que fica proibitivo financeiramente de prosseguir. Então isso aqui é a síntese da eletrônica de reparo, o que aconteceu com este rádio. Eu sabia que poderia chegar nisso,
Eu assumi esse risco, agradeço aos colegas que colaboraram comigo de alguma forma, tá? O Valdemar, que me cedeu o Arduino para eu tirar o processador, o José Fernando, que me ajudou, né? O Israel, que também me ajudou. Várias pessoas me ajudaram bastante nesse projeto, né? E eu agradeço bastante a vocês e aos novos inscritos aí. Sejam bem-vindos. Eu espero que num próximo vídeo a gente ganhe. A gente não ganha sempre, né? Eu ganhei muitas vezes. Tive êxito. Dessa vez não, mas eu sabia que isso podia acontecer. Pessoal, obrigado, viu? Cessou a chuva. Eu vou para a guerra agora, hein? Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.